Olá! Seja bem-vindo ao Processo Cast, o podcast sobre o direito processual apresentado por Guilherme Kristen Mello. Olá, bem-vindo ao episódio desta semana do Processo Cast. O episódio de hoje dará seguimento ao assunto que vimos no episódio de número 8. Lá, vimos as nuances da concepção de jurisdição, bem como aspectos fundamentais para as construções das significações que a doutrina busca atribuir a ela na atualidade. Caso você não tenha escutado aquele episódio, recomendo que pare este e dê atenção àquele. O ponto de partida para a compreensão da função jurisdicional está na figura do Estado. Neste ponto, trago citação já mencionada alhures pelos professores Ovidio Araújo Batista da Silva e Fábio Gomes, em sua Teoria Geral do Processo Civil. Dirão eles, abre aspas, a ideia de direito, no Estado moderno, suscita desde logo a ideia de jurisdição. E continuam, a verdadeira e autêntica jurisdição apenas surgiu a partir do momento em que o Estado assumiu uma posição de maior independência, desvinculando-se dos valores estritamente religiosos e passando a exercer um poder mais acentuado de controle social. Fecha aspas. Não descartando reminiscências históricas sobre a jurisdição, podemos partir do pressuposto de que o Estado encontrou seu equilíbrio a partir da Idade Moderna na jurisdição e ela, por sua vez, no Estado. Claro, no contexto odierno, podemos observar que essa relação não é tão cartesiana como outrora foi. Hoje, podemos observar manifestações jurisdicionais para além do Estado em organizações comunitárias distintas, como, por exemplo, a transnacional. Aos que desejam estudar sobre isso, não encarem como um tema fantasioso ou abstrato, especialmente por conta das transformações que a sociedade como um todo vem experimentando nos últimos anos. Quando menos se esperar, teorizações nesse sentido serão fundamentais, se é que já não são. Do alerta voltamos ao ponto da insurgência desse episódio. Falarei sobre a jurisdição na perspectiva do Estado e do estabelecimento da sua ordem jurídica interna. Jurisdição, como lembra Plácio e Silva, etimologicamente, é a ação de administrar a justiça. Utilizaremos a partir de agora, e indiretamente, afinal eu não desejo entrar nesse assunto, de alguns apontamentos da teoria de Montesquieu acerca da separação de poderes. A partir de Liebman, podemos partir da ideia de que a ordem jurídica do Estado é estabelecida pela função legislativa, a qual compete fixar normas hipotéticas e preventivas que incidem sobre situações e relações entre os seres humanos no convívio social. A ideia do comando da ordem jurídica visa senão a pacificação social e o bem comum. Por vezes, há transgressões desses comandos, ocasiões em que o Estado deve assumir uma postura de coação para que o seu ordenamento se mantenha íntegro. Nesse particular entra um ponto-chave para o assunto. O monopólio tomado para si do encargo de aplicação do direito diante de situações em que haja essa situação de transgressão de comandos ou de situações litigiosas que afetem, em qualquer grau, a pacificação que se quer pelo Estado. Aqui está o processo judicial, via que se desenvolveu para tal finalidade, e claro, não tomem isso estritamente como definição ou abrangência da ideia de processo, visto que epistemologicamente vai muito além disso. Obviamente, essa conclusão é feita a grosso modo, afinal, a permissibilidade de que situações litigiosas sejam resolvidas por outras vias, como o caso da arbitragem, da mediação, da conciliação e até mesmo da autotutela. Essa última, ainda hoje, quando houver previsão legal. No primeiro episódio deste podcast, com base em uma conferência por mim realizada, eu já expus o que eu penso acerca de como todas essas formas de resolução de conflitos interagem com a ideia de jurisdição na perspectiva odierna. Elas são, para grande parte da doutrina, consideradas como substitutivos da jurisdição. Eu não concordo com a nomenclatura e nem com essas posições doutrinárias.
caminhar no sentido dessa posição majoritária seria o mesmo que refutar toda a teorização que desenvolvi sobre o tema. Portanto, quando eu adentrar na análise propriamente da jurisdição civil, retomarei o ponto. Por ora, tenham em mente de que não estou excluindo, salvo autotutela, a pertinência para a epistemologia da jurisdição, a conciliação, a mediação e a arbitragem. Entre mentes, o foco principal desta exposição está ligado ao processo judicial. Clarificando as advertências, cito o trecho fundamental a partir da obra Curso de Direito Processual Civil, volume 1, do nosso guru, professor Humberto Teodoro Júnior, que sintetiza perfeitamente a insurgência proposta. Abre aspas. A construção do ramo autônomo da ciência jurídica voltado para a prestação jurisdicional, direito processual civil, se deu em volta de 3 noções fundamentais: jurisdição, processo e ação. Assim, essas noções levaram à concepção do método dos poderes de atuação do Estado-juiz no exercício da atividade jurisdicional, assim como ao direito dos jurisdicionados à tutela exercitável por meio da função do Poder Judiciário. E continua. Em linhas gerais, a jurisdição caracteriza-se como o poder que toca ao Estado, entre suas atividades soberanas, de formular e fazer atuar praticamente a regra jurídica conflituosa. O processo é o método, o sistema de compor a lide em juízo mediante de uma relação jurídica vinculativa de direito público. Por fim, a ação é o direito subjetivo abstrato exercitável pela parte para exigir do Estado a obrigação da prestação jurisdicional. Fecha aspas. Processo judicial como método e não como sinônimo de jurisdição. Checkmate. Sobre o processo e a ação falaremos em outra ocasião. Agora vamos analisar os elementos basilares da jurisdição. Quando comentamos no episódio de número 8 acerca da função da jurisdição, deixamos de adentrar em alguns elementos que são a ela indispensáveis. A questão foi proposital, afinal, lá se objetivava discutir precisamente o conceito de jurisdição. Jurisdição, então, caracterizada como o poder do Estado de formulação e atuação prática da ordem jurídica. Via de regra, o exercício jurisdicional deve ser provocado diante de casos concretos de conflitos de interesses entre privados. Aqui entra a figura da lide ou do litígio, indispensável para o exercício jurisdicional. Lide ou litígio, sinônimos, conforme pontua José Frederico Marques, são termos que correspondem a um evento anterior ao exercício jurisdicional. A lide é resultado de um conflito de interesses qualificado por uma pretensão resistida, teorização de Carnelucci. Por vezes, e muitas, ocorrem situações litigiosas entre mentes sem resistência à pretensão de outro indivíduo. Não havendo essa resistência, não há o que se falar em exercício jurisdicional. Este apenas ocorre quando existir uma pretensão resistida que seja levada ao conhecimento público, devendo o Estado dirimir essa lide. Ainda, em Carnelucci, entramos no ponto da necessidade da distinção entre interesse e pretensão. Respectivamente, o interesse consiste na posição favorável para a satisfação de uma necessidade que o indivíduo assume, enquanto que a pretensão é a exigência de subordinação de um interesse alheio a um interesse próprio de um indivíduo. O conflito de interesses surge quando mais de um sujeito busca usufruir de um mesmo bem da vida, coisas ou valores necessários ou úteis à sobrevivência humana ou ao seu aprimoramento. O litígio decorre, portanto, da disputa que não obteve resultado consensual entre esses sujeitos sobre esse bem almejado por ambos simultaneamente. Nesse momento, retornamos ao ponto de partida. Na ótica do Estado de Direito, em que a barbárie não é tolerada, esse litígio é resolvido pelo exercício jurisdicional.
Fecho este episódio com um trecho da obra já mencionada do professor Humberto Teodoro Júnior com algumas adaptações minhas. Tomando conhecimento, o Estado, do litígio e das alegações de ambos os sujeitos, guiando-se pela ordem jurídica vigente, definindo-se qual das alegações corresponde o melhor interesse, dará composição ao conflito, fazendo-se prevalecer pretensão que lhe seja correspondente. Eis aí, em termos práticos, em que consiste a jurisdição. Este é o Processo Cast. Para hoje eu separei a obra de arte The Abdiction of Rebecca, do artista francês Eugène Delacroix. Até o próximo episódio. Tchau!